Você já se perguntou se aquela voz que ecoa dentro do seu coração vem mesmo de Deus? Já sentiu uma forte impressão de fazer algo, mas logo ficou na dúvida? É o Espírito Santo ou é só coisa da minha cabeça? Essa é uma das maiores batalhas da vida cristã. Hoje, eu quero caminhar com você em uma jornada que vai te mostrar, de maneira simples e prática, como reconhecer a voz de Deus. Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." João 10, 27. Se somos ovelhas do bom pastor, temos a promessa de ouvir sua voz. O problema não está em Deus falar, mas em nós discernirmos entre tantas vozes que competem pela nossa atenção: a voz do mundo, a voz da carne, a voz do inimigo, e no meio de todas, a suave voz do Espírito. Um crente recém-convertido em uma aldeia indiana estava passando por um momento de grande necessidade. Ele e a esposa não tinham sequer uma rúpia para comprar comida. Ajoelharam-se e oraram, pedindo que Deus providenciasse algo. Naquele mesmo dia, um pregador nacional orava em outra cidade, pedindo direção sobre qual aldeia deveria visitar. O Espírito Santo o conduziu exatamente até a aldeia daquele novo convertido. Quando chegou à aldeia, o pregador conversou bastante com o irmão, mas nada foi dito sobre a necessidade. Antes de partir, o pregador perguntou se havia nata à venda. Aquele convertido tinha exatamente a quantidade equivalente a uma rúpia, o valor exato que ele havia pedido a Deus. Deus usou um pregador sensível ao Espírito para responder à oração de forma perfeita. Esse testemunho nos ensina algo poderoso. Deus fala de maneiras simples, práticas, muitas vezes imperceptíveis aos olhos naturais. O Espírito Santo não guia apenas em milagres extraordinários, mas também em coisas pequenas, em encontros comuns, em situações do dia a dia. O Espírito Santo não costuma gritar. Ele fala em um tom suave, que muitas vezes pode ser abafado pelas distrações, pela ansiedade ou até pelos desejos do nosso coração. Elias aprendeu isso no Monte Horebe. Não era no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas no sussurro suave que Deus se manifestava. Da mesma forma, Samuel, ainda menino, ouviu Deus chamando de madrugada. Ele pensou que era Eli, até que aprendeu a responder: "Fala, Senhor, pois o teu servo ouve." 1 Samuel 3:9. A lição é clara. Ouvir a voz de Deus exige treino, humildade e disposição para obedecer. Mas como saber, de fato, quando é Deus que está falando? Existem princípios simples e práticos que servem como filtros espirituais. Eles se conectam entre si e nos ajudam a discernir a voz de Deus em qualquer situação. Vamos ver cada um deles. Primeiro, a voz de Deus nunca contradiz a Bíblia. Se a impressão que você tem não está em harmonia com a palavra, descarte. O Espírito Santo e a Escritura sempre caminham juntos. Quem deseja ouvir Deus com clareza precisa ser amigo da palavra, porque ela é o filtro infalível da voz divina. Segundo, a voz de Deus é justa e correta. Deus não vai orientar alguém a pecar, mentir, trair ou agir contra seus princípios. Se a voz que você ouviu leva à injustiça, à desonestidade ou à imoralidade, não é Deus. Ele é santo, e sua direção sempre reflete sua santidade. Terceiro, a voz de Deus produz paz e convicção. A ansiedade, a pressa e a confusão vêm do inimigo ou da carne. O Espírito Santo, mesmo quando nos corrige, traz paz ao coração. Você pode até ser desafiado, mas junto com o desafio vem a certeza de que está no caminho certo. Quarto, a voz de Deus é confirmada por irmãos fiéis. Deus usa a comunhão do corpo de Cristo. Aquilo que Ele fala a você pode ser confirmado por líderes, amigos espirituais ou circunstâncias. A direção de Deus não te isola, ela te integra à comunidade. Quinto, a voz de Deus cresce em convicção à medida que obedecemos.
A voz falsa se apaga com o tempo. Mas quando vem de Deus, quanto mais você ora e dá passos de fé, mais forte e clara ela fica. É como uma chama que começa pequena, mas vai iluminando tudo ao redor. Esses princípios não são regras soltas, eles se complementam. A Bíblia é o fundamento, a justiça é o filtro, a paz é o sinal, a comunhão é a confirmação e a convicção crescente é a marca final. Juntos, formam um caminho seguro para que você nunca seja enganado. Porém, tudo isso exige sensibilidade. A vida cristã se torna vazia quando não andamos no Espírito. Sem essa sensibilidade, facilmente caímos em tentações, impulsos errados e decisões precipitadas. Mas quando vivemos atentos à voz do Espírito, até os pequenos detalhes do dia ganham um novo sentido. Ao longo da história, muitos missionários foram guiados pela voz suave do Espírito Santo. Um exemplo marcante aconteceu com duas mulheres missionárias que viajavam sozinhas pela Turquia. Durante o percurso, foram aconselhadas a aceitar a escolta de soldados para protegê-las de possíveis perigos na estrada. Era um pedido lógico, mas em oração sentiram fortemente que Deus queria que confiassem apenas nele. Recusaram a escolta e seguiram o caminho sozinhas. Mais tarde, descobriram que bandidos haviam se infiltrado entre aqueles soldados e que, se tivessem aceitado, certamente teriam sido atacadas. A obediência à voz suave do Espírito Santo salvou suas vidas. Outro exemplo é Esther Butler, uma missionária que viu em visão uma multidão de chineses. Essa direção clara levou-a a fundar uma grande obra missionária na China. O Espírito Santo continua guiando aqueles que estão dispostos a obedecer, seja em aldeias simples ou em grandes nações. Mas precisamos ter cuidado. Nem todo impulso vem de Deus. Muitos agem rápido demais, confundindo emoção com direção divina. O Espírito Santo nunca nos empurra com pressa, ele nos guia com convicção. Se é dele, a direção resiste ao tempo e se confirma com clareza. Santificação não acontece de forma mágica ou automática. Não é um pacote pronto que recebemos. É um processo diário de obediência à voz do Espírito. Quem quer andar guiado precisa morrer para o ego, para a carne, e viver rendido à vontade de Deus. Seguir a voz de Deus pode parecer difícil, mas é o único caminho seguro. Quando confiamos nele, a vida ganha direção, propósito e sentido. Sem essa voz, a caminhada se torna pesada e confusa. Mas com ela, mesmo em meio às lutas, temos paz, vitória e esperança. Hoje Deus quer falar com você. A pergunta é: você está disposto a ouvir e obedecer? Porque a voz de Deus não é para curiosidade, mas para transformação. Ela chama, corrige, fortalece e guia. E se você der ouvidos, sua vida nunca mais será a mesma. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal. Lembre-se, Deus ainda fala e Ele quer falar com você hoje.